Olá, meu querido irmão, minha irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente com você, orando pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, vocês não sabem o quanto meu coração se alegra por saber que a palavra de Deus está sendo transmitida. Eu não falo aqui de religião, eu não falo da minha igreja, eu quero apenas que você se firme com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho certeza que se você colocar em prática esta palavra que eu vou te trazer hoje, Jesus vai estar muito mais presente na sua vida do que Ele já está. Eu sei que muitos de vocês não estão percebendo mudanças ainda, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está trabalhando nos bastidores. Você pode não estar percebendo isso agora, mas Deus já está fazendo uma obra no seu coração, a seu favor, e você precisa começar a enxergar a sua vida com os olhos da fé. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. Elas enxergam a sua vida com a visão natural. Elas olham as circunstâncias, elas olham para si mesmas e elas só veem frustração, decepção, fracassos. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente tira os nossos olhos das coisas terrenas e olhamos para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aí nós conseguimos enxergar um propósito em todas as coisas, começamos a ver o trabalhar dele em cada detalhe. E é por isso que eu quero te mostrar uma mensagem aqui que, se você colocar em prática, se você fizer exatamente o que eu vou te falar, não tem como dar errado. Jesus vai começar a se manifestar na sua vida e tudo vai começar a ficar mais claro a partir de agora. Tudo vai começar a fazer sentido. Amém? Mas antes de começarmos, eu só quero pedir que você clique em gostei aqui abaixo do vídeo. E outra coisa que eu quero te pedir é para se inscrever aqui no canal. É só você clicar no botãozinho aqui abaixo do vídeo e inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho e selecione a opção todas para que você receba em primeira mão o próximo vídeo que eu colocar, tá bom? Irmãos, eu estava pensando numa coisa aqui. Quando a gente é mais jovem, parece que a vida passa muito mais devagar, não é verdade? Quando a gente era criança, tudo que a gente queria era crescer logo, era crescer rápido, para a gente já poder fazer as coisas de adultos. Aqui em casa mesmo, de vez em quando, o Daniel, a Lorena, eles falam: eu queria ser igual a você, papai, queria poder fazer as coisas que vocês fazem. Mas aí a gente fala para eles: olha, não tenham pressa para crescer, vocês não sabem o quanto é bom ter criança, não ter responsabilidades, não ter a correria do dia a dia, ter que trabalhar. E aí a gente tenta acalmar eles, né? Por quê? Porque depois que a gente vira adulto, parece que tudo começa a correr mais rápido. O tempo parece que é muito mais rápido. Mas isso também é por causa da nossa responsabilidade, as tarefas que a gente tem. E é por isso que a nossa percepção de tempo começa a ficar mais aguçada quando a gente cresce. E uma coisa que começa a acontecer é que quando os anos vão passando, nós vamos tendo mais sede de saber por que nós estamos aqui, para onde nós estamos indo depois que esta vida passar. Nós começamos a nos perguntar: qual é o meu objetivo nesta terra? Por que eu estou aqui? Qual o meu propósito, o meu chamado? E é aí que nós precisamos perceber aquilo que a Bíblia já nos ensina desde o começo. Quando lemos lá em Gênesis, que no princípio era Deus. Então, se Deus é o princípio de tudo, Ele tem um propósito já estabelecido para cada um de nós. É assim que a gente tem que entender. Antes de nascermos, a Bíblia diz que Deus já conhecia cada um dos nossos dias. Todos eles já estavam escritos no livro da vida. Amém? Acontece, irmãos, que depois que o pecado entrou, muitas vezes parece que sempre falta algo na nossa vida, não é verdade? E é por isso que a gente sempre está em busca de um propósito na vida, em busca de sentido, desde o dia em que a gente nasce. Tá, mas talvez você esteja perguntando aí: pastor, o senhor não respondeu. Qual é o nosso propósito? Qual é a razão da nossa existência? Irmãos, de acordo com a Bíblia, nós fomos criados para conhecer a Deus, glorificar a Ele e nos deleitarmos na Sua presença. E eu me lembro aqui agora de um exemplo de uma pessoa que viveu uma vida de forma fútil. E eu sei que muitas pessoas que estão até mesmo me ouvindo aqui, elas não têm vivido desta maneira. Elas ainda estão querendo realizar os seus sonhos, buscando somente os seus prazeres, e elas não estão preocupadas em conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele. E na Bíblia nós vemos um exemplo de um homem que viveu uma vida totalmente fútil. Esse homem era um rei e ele era chamado de Belsazar.
E no livro de Daniel, capítulo 5, você vai ver o profeta Daniel se apresentando diante desse rei, que era o rei da Babilônia, e ele repreendeu o rei porque ele tinha jogado a sua vida fora. Ele vivia em imoralidade, em idolatria e muito mais coisas. E enquanto Daniel estava advertindo ele disse o seguinte: olha, você teve as oportunidades de honrar a Deus e você não fez isso. Você podia ter feito muitas coisas para Deus, mas você não fez. Você foi pesado na balança e não passou no teste. E por causa disso, o seu reinado chegará ao fim. Irmãos, esse homem chamado Belsazar, ele não entendia que o ar que ele respirava nos seus pulmões foi dado por Deus. Ele não entendia que cada momento da sua vida deveria ser para honrar a Deus, para glorificar ao Senhor, para viver de acordo com a sua palavra. E por isso eu quero ler com vocês, irmãos, um versículo que Jesus fala qual é o propósito da nossa vida. Está lá em João capítulo 15, o versículo 16. Olha o que ele disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Olha que interessante, irmãos. Primeiro nós devemos buscar dar frutos, fazer a vontade do Senhor, e depois Ele vai conceder os pedidos, aquilo que a gente pede em oração. O problema é que a gente tem focado somente nas coisas dessa terra, queremos apenas os nossos interesses e não estamos preocupados em produzir frutos espirituais. Mas Jesus disse que é dessa maneira que nós glorificamos o Pai. Certa vez Ele disse: olha, vocês são a luz do mundo, e assim devem brilhar a luz de vocês através de suas obras, para que o Pai seja glorificado. E talvez você já deve ter perguntado algumas vezes, né? Nossa, por que será que aquele fulano é tão abençoado? Por que aquela pessoa foi escolhida por Deus? Mas aí você deve se perguntar para si mesmo: por que será que Deus me escolheu? Qual é o propósito que Ele tem para a minha vida? Porque talvez você está focando no que o outro está fazendo e você está deixando de se preocupar com a sua própria vida com Deus. Irmãos, nós acabamos de ler aqui que Jesus nos escolheu para darmos frutos, e esse fruto deve permanecer. E a Bíblia usa essa palavra frutos porque é algo que é gerado naturalmente. Um fruto nasce naturalmente através de uma árvore que cresceu enraizada, cresceu saudável. E quando você está enraizado em Jesus, naturalmente você dá frutos, você começa a ser transformado. Tem muitas pessoas que me acompanham aqui nas orações e eu sei que a vida delas continua bagunçada, continua cheia de falhas, de problemas. Isso é normal porque é um processo. Mas tem pessoas que ficam a vida inteira assim, e aí não é mais normal, porque quando Jesus entra na nossa vida, tem que haver transformação. Você pode sim passar um longo tempo lutando contra um pecado, lutando contra uma falha no caráter, mas em algum momento isso tem que acabar. Quando Jesus entra na sua história, a mudança verdadeira acontece. E talvez essa mudança não está acontecendo porque você está seguindo apenas uma religião, está seguindo regras de homens e não está seguindo Jesus. E é por isso que Jesus sempre advertia as pessoas para colocarem em prática as suas palavras. Não adianta apenas conhecer as palavras de Jesus, admirar Jesus, não, devemos ser seus seguidores. E quando você coloca em prática esta palavra, você começa a dar frutos. E tem um versículo que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, que está lá em João capítulo 15. Olha só o que Jesus disse, e daqui a pouco nós já vamos terminar esta mensagem e eu vou orar por você, tá bom? Mas preste muita atenção no que Jesus falou. Olha o que ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele corta todos os ramos que não dão fruto e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais. Amém? Irmãos, olha que interessante. Jesus é a videira verdadeira e o Pai, que é Deus, é o agricultor. E Ele corta os ramos que não dão fruto. Olha o alerta para cada um de nós. Nós devemos dar frutos. E aí Ele disse o seguinte: quando nós começamos a dar frutos, Ele poda, para que a gente produza ainda mais. E é nesse momento que muitas pessoas ficam sem entender. As pessoas se frustram, porque às vezes elas mesmo obedecendo a Jesus, obedecendo a Deus, coisas ruins começam a acontecer. Às vezes uma porta de emprego se fecha, às vezes um relacionamento acaba e a pessoa fica sem entender. Mas aqui está escrito: quando a pessoa dá frutos, o Pai poda para que ela dê mais frutos ainda. Então deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui frustrado me ouvindo,
porque muitas coisas não estão dando certo. É hora de você voltar o seu coração e os seus olhos para o Senhor, porque Ele quer te ensinar algo que talvez você ainda não saiba. Ele quer abrir a sua visão para que você alcance coisas maiores ainda. Talvez um relacionamento não deu certo porque Deus tem algo melhor para você. Talvez uma porta de emprego se fechou porque às vezes o que Ele tem para você é algo muito maior. Talvez Ele quer te ensinar a trabalhar sozinho, sem depender de ninguém, por exemplo. E tem mais uma coisa interessante que Jesus falou, que Ele é a videira verdadeira. Agora pense comigo numa coisa. O único propósito da videira é produzir uvas. E nós não podemos fazer mais nada com ela. Você não pode fazer lenha com a videira, porque ela queima e apaga muito rápido. E nós também não conseguimos construir uma casa com uma videira. Ou seja, a videira tem um único propósito já estabelecido na sua natureza, que é dar frutos. E se ela não produz frutos, ela não vale para nada. Então Jesus usou essa analogia para nos dizer que nós fomos criados para dar frutos e não adianta fugir do nosso papel, do nosso propósito. E o que é dar frutos, irmãos? É nós obedecermos às palavras de Jesus. É nós praticarmos o cristianismo, é nós, por exemplo, sermos bons pagadores, pessoas honestas, pessoas que evangelizam, que falam e demonstram pela sua própria vida o que Jesus tem feito na vida delas. E também é muito importante que a gente não viva uma vida fútil, uma vida que busca somente as coisas dessa terra. O apóstolo Paulo disse que aqueles que buscam servir a Jesus somente pensando nas coisas terrenas são as pessoas mais infelizes de todas. Isso porque a pessoa nem desfruta do melhor de Deus e também não desfruta das coisas dessa terra. E é por isso, irmãos, que nós devemos entender que a nossa vida é um sopro. A Bíblia diz no Salmo 144 que a nossa vida passa como uma sombra passageira. E por isso que a gente tem que aproveitar bem os nossos dias, vivendo com intensidade, não guardando mágoa, rancor, demonstrando amor pelas pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas. Amém? A gente tem que saber aproveitar a nossa vida da maneira certa, sem pecado, sem vícios, sem nada que nos aprisione na alma. Uma vez eu li uma frase que eu achei muito interessante de um missionário que morreu por Jesus e ele chamava Jim Elliot. E ele escreveu assim no seu diário: "Eu não busco uma vida longa, mas uma vida plena, assim como o Senhor Jesus viveu." E é dessa forma que a gente tem que viver, irmãos, uma vida realmente significativa. Jesus veio a essa terra com um propósito, Ele cumpriu o seu propósito. E por isso você deve buscar saber qual é a vontade de Deus para você, aquilo que você mais gosta de fazer, como você pode dar o seu melhor e também falar do Senhor por meio desse dom, desse talento. Amém? Pense dessa maneira e agora eu quero orar por você. Você que foi tocado por esta palavra, deixe aqui nos comentários: Deus falou comigo nesta mensagem. Isso vai encorajar outras pessoas, vai incentivá-las a ouvir também a mensagem. Amém? Vamos orar então, irmãos. Feche os seus olhos e vamos concentrar aqui nesta oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este alimento espiritual que recebemos. Muito obrigado, Senhor, porque esta palavra tocou profundamente no nosso coração. Nós precisamos dar frutos, nós precisamos te obedecer, nós precisamos fazer a Tua vontade enquanto é tempo. Pai, nós estamos vivendo dias tão difíceis, tempos tão complicados, Pai, onde o homem tem se perdido a troco de nada. Homens e mulheres têm se vendido para o pecado, têm se entregado para Satanás. Mas nós estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir a Tua voz, querendo te obedecer. Pai, neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não é proveito, tudo aquilo que não gera frutos. Tira, Senhor, da nossa árvore as folhas secas, aquilo que não serve para nada. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a romper com o pecado, romper com relacionamentos que só nos afastam de Ti. Eu sei, meu Deus, que muitas mulheres e homens que estão me ouvindo estão agora acorrentados no pecado, acorrentados numa vida escrava do pecado, porque não têm conseguido se libertar. Mas a Tua palavra diz que se temos o Espírito Santo dentro de nós, o pecado já não pode mais fazer parte, o pecado já não nos escravizará, porque o Senhor Jesus tem nos libertado. Ó Senhor, eu te peço,
Dá-nos da tua força e proteção, Senhor. Como é difícil viver neste mundo, Pai. Como é difícil esperar pelo seu tempo, o seu agir. Pai, mas nos dê uma visão espiritual, Pai. Queremos enxergar a nossa vida a partir de hoje com os olhos da fé. Queremos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que nada foge ao teu controle. Pai, eu oro por esta pessoa que está acamada. Essa pessoa que está me ouvindo agora, ela se sente no fundo do poço. Oh, Senhor Jesus, eu te peço, visita esta pessoa, Senhor. Traga cura, Senhor. Cura sobre este corpo. Tira essas dores, Pai. Traga cura mental, espiritual, emocional. Que essa pessoa saia desta cama em nome de Jesus. Que essa pessoa seja liberta completamente. Que ela seja livre de toda amarra espiritual. Eu repreendo e ordeno, saia todo mal em nome de Jesus. Eu expulso toda obra do diabo contra a vida dessa pessoa e que o Senhor, meu Pai, cubra ela com o teu sangue. Cobre, Senhor, este homem e esta mulher com o teu sangue, Jesus, trazendo proteção, livramento. Ó Jesus, o Senhor nos chamou para uma vida abundante, uma vida de paz, de prosperidade. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos assedia, que tenta nos afastar do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer em nossas vidas. Em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual.
Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais.
Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira:
Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu.
Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.